E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Entendes Tu Que Lê. E antes de mais nada, gostaria de estar convidando você a estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Como você faz isso? É simples. Basta você clicar aí no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se e pronto. Você estará inscrito aqui no nosso canal e receberá notificações dos próximos vídeos que estaremos lançando aqui no canal. E no vídeo de hoje nós trataremos do tema: por que eu não guardo o sábado? Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Bom, primeiramente nós temos que entender o que é o sábado. A primeira expressão sobre o sábado vai aparecer lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos à leitura do texto para que nós possamos ficar inteirados do assunto. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Pois bem, nós vemos Deus aqui estabelecendo um dia de descanso, porque até o próprio Deus descansou. Porque ele se cansou? Com certeza não. Deus é espírito, Deus é eterno, Deus é infinito, Deus não se cansa. Mas então por que Deus santificou o 7º dia? Exatamente para nos dar o exemplo que logo depois ele estabeleceria na sua lei. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, o 4º mandamento seria exatamente isso: observarmos o sábado, guardarmos o sábado, santificarmos o sábado, separar o sábado para descanso. E é interessante que nós vemos isso. Então nós vemos que Deus estabeleceu um dia de descanso para o homem. E nós vemos que o sábado foi criado para o homem e não o homem criado para o sábado. Assim como ele diz ali em Marcos, quando respondeu acerca do sábado. No capítulo 2, versículo 27, vamos à leitura do texto. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então nós vemos que Deus, ele estabelece, ele santifica o 7º dia e ele descansa para nos dar o exemplo, para que nós também, como seres humanos, pudéssemos também ter um dia de descanso. E nós vemos que Jesus, ele fala sobre isso. Jesus, ele disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E o sábado, ele entra nos 10 mandamentos. E é exatamente sobre isso que nós temos que tirar as nossas dúvidas. Agora, o que nós temos que entender é exatamente isso. Nós temos que entender que existe 2 tipos de tratamento de Deus para com o homem. Primeiro é antes da igreja. E agora, o que é para a igreja? Nós vemos aqui que antes da igreja, sim, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna, no caso teríamos que guardar os 10 mandamentos. Não adianta você guardar o sábado e não guardar um outro mandamento. Porque a Bíblia diz que se nós quebramos um mandamento, quebramos todos os mandamentos. Então, a perfeição que a lei exige, nenhum homem atinge. Nós vemos ali quando Jesus fala sobre a parábola do jovem rico. O jovem rico diz que guardava todos os mandamentos. Mas nós bem sabemos, e se formos sinceros, sabemos que ninguém pode e consegue guardar os 10 mandamentos perfeitamente. Então, por isso, Deus envia seu Filho. Então por isso Jesus ele veio para cumprir a lei e não para aboli-la. Olha o que está escrito lá em Mateus 5:17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E é aqui, exatamente nessa parte, que entra para nós, igreja, gentios. Porque nós vemos que Deus estabeleceu a lei. A lei é boa, a lei é justa, a lei é perfeita. Porém, o homem, o ser humano, ele não é. Então Jesus ele veio em forma de carne para isso, para que na carne condenasse o pecado e nos libertasse da maldição da lei. Então Jesus ele veio, ele cumpre a lei no nosso lugar. Então por isso eu não guardo o sábado, exatamente por isso. Porque Jesus, ao vir ao mundo, ele cumpre as exigências da lei. E nós vemos então que Jesus ele diz que ele veio cumpri-la. E ele cumpriu, graças a Deus por isso. Vamos ler Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então veja, Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar. Nós somos pecadores por natureza. Então nós vemos que na cruz Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldito.
o meu pecado e o seu pecado foi imputado em Cristo, foi colocado em Cristo. E agora também lá na cruz, a justiça de Deus, a obediência de Jesus foi imputada em nós. Essa doutrina é real, essa doutrina é verdadeira. Então somos justificados por Cristo gratuitamente, mediante a fé. E olha o que diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Olha o que diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, se fez Deus enviando o seu Filho próprio em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós vemos aqui que Jesus, ao morrer na cruz, em nosso lugar, o justo pelo injusto, a sua justiça é imputada em nós. Cristo apenas não morreu por nós, mas ele viveu uma vida inteira de obediência. Bem sabemos que nenhum homem é capaz de cumprir os 10 mandamentos perfeitamente. Quando nós falamos de observarmos os mandamentos, significa que você tem que observar os 10 mandamentos 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, desde quando você nasceu até o momento de agora que você está assistindo esse vídeo. Então isso é impossível à lei. Lembre-se do jovem rico que chegou para Jesus perguntando o que faria ele para herdar a vida eterna. E Jesus ele falou exatamente isso. Ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então por isso nós não guardamos o sábado. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus assim como eu estou em Cristo Jesus, a lei já está cumprida. Cristo cumpriu em nosso lugar. Não há nada que eu possa fazer para que eu possa alcançar a salvação. Então não é por mérito. Então o que nós temos que ter em mente é exatamente isso. O que é antes da igreja e o que é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então para a igreja é exatamente isso. É descansar na obra perfeita de Cristo. Descansamos na salvação dele. Somos salvos pelos méritos de Cristo e não pelos nossos próprios méritos. Então por que eu não guardo o sábado? Exatamente por isso. Porque agora eu sou salvo porque eu creio em Cristo, que ele morreu no meu lugar, que lá na cruz ele satisfez a lei no meu lugar, ele morreu pelos meus pecados, porque eu não cumpro os 10 mandamentos. Não adianta você cumprir um, você cumprir 9 e não cumprir um. O não cumprimento desse um mandamento quebra os 10 mandamentos, então é impossível guardar a lei. Então é exatamente isso. Então nós vimos que é impossível guardar a lei. Então por que eu não guardo o sábado? Exatamente por isso, porque eu descanso na obra perfeita de Cristo para a minha salvação. A lei foi abolida? De forma alguma. Ainda o adultério, o roubo, as outras coisas que estão relacionadas ainda está em vigência para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Nós que estamos em Cristo Jesus observamos a lei? Sim, não para a salvação, mas como uma forma de gratidão a Deus por aquilo que ele fez por nós. Sabemos que não conseguimos atingir as exigências de Deus, por isso descansamos na perfeição de Cristo. Então se você gostou dessa explicação, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí no vídeo e compartilhe com outras pessoas que precisam aprender a palavra de Deus. O Entendes Tu que lê vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley.